Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Erlei, que já garantiu as palmas, né, no início. Então isso já me dá uma tranquilidade. Eu estou tendo um retorno aqui, assim acho que está melhor. Bom, gente, então mais uma vez, meu nome é Francisco. Eu trabalho... Ficou longe? Deixa eu ver. Alô, alô? Tá legal? Não? Não, vamos lá. Assim? Estão me ouvindo? Ficou legal? Alô, alô? Estão me ouvindo? Então vamos lá. Meu nome é Francisco, nome do Papa, ninguém vai esquecer, né? Santo dos animais, né? Protetores dos animais. Meu pai está aqui, prestigiando, né? Ele que escolheu o nome, meu xará. Bom, gente, vamos lá. A minha ideia é falar sobre automação de ambientes de uma forma muito mais tranquila do que a gente tem visto por aí no mercado. Sempre que alguém fala de automação, ela tem meio que uma responsabilidade, ou ela se vê no compromisso de contar novidades, falar de IoT, o que vem por aí, tal. E aí a conversa pega sempre aquela pegada super na frente, né? Só que, na verdade, o que eu quero fazer é recuperar um certo tempo, porque existe um tempo perdido na automação. Então, o meu objetivo é esse com vocês, falar sobre uma automação pé no chão, uma automação que é simples. Então, da indústria para casa. Na minha formação pessoal, eu sou engenheiro, estudei engenharia, né? Fiz engenharia, trabalhei com automação industrial em grandes empresas, inclusive tive experiências fora do Brasil, com processos. O que se quer de uma automação industrial? Você quer qualidade nos processos. Então, dentro de uma indústria automobilística, a automação ela certifica o torque do parafuso, ela garante o tempo de produção. Então, ela vai mexer na qualidade, na rapidez, na facilidade. A gente tem menos postos de trabalho. Então, a automação industrial ela vem com alguns objetivos muito claros. E a automação residencial, ele não é diferente. Ele nasceu de uma forma semelhante à indústria, com os mesmos objetivos, de tornar o uso das luzes, por exemplo, de uma residência, de uma forma mais fácil, para que você, com menos comando, consiga grandes objetivos, facilitar o uso do teu home theater. Então, assim, facilidade, economia de tempo, qualidade, né? Então, é bem análogo. Então, eu costumo dizer que a minha origem da automação industrial para o mercado residencial é muito semelhante ao próprio mercado da automação residencial. E quando a gente fala o que a gente faz, né? Você vai numa festinha, vai num aniversário, começa a conversar com alguém, você trabalha com o quê? Eu trabalho com automação residencial, pronto, né? Família Jetson, é a primeira coisa, é o top of mind. Casa do futuro. A minha empresa, eu estou tendo o orgulho de até divulgar isso pela revista, a gente está comemorando 15 anos esse ano. Faz 15 anos que eu estou no futuro e eu não consigo trazer o presente para mim. Então assim, ok, legal, Casa do Futuro. Mas gente, há 15 anos a nossa empresa desenvolve e fabrica produtos para automação. Ora, está mais do que na hora de que todos nós tenhamos isso em casa. E eu vou mostrar para vocês que isso é muito mais pé no chão, isso é muito mais real do que está acontecendo, né? Muito mais real do que está acontecendo. Automação residencial é um assunto muito curioso, todo mundo gosta, todo mundo acha legal, Casa do Futuro, Família Jetsons, que bom, né? Que bom. Só que existe uma parcela de pessoas, existem ainda alguns profissionais, alguns usuários que têm um pé atrás com o tema. E é sobre essas pessoas que eu gostaria de falar com vocês. Por quê? Porque são tabus que nós temos que quebrar. Minha missão é bater em cima daquilo que não está dando certo. Porque o que está dando certo, deixa rolar. Quem nunca viu algo semelhante? Quem nunca viu? Quem dos arquitetos que especificam? Quem dos lighting designers? Qual do lojista nunca teve um cliente deste perfil? São a minoria, né? Ainda bem, estou comprando o leitinho das crianças, tá tudo certo, né? Já há bastante tempo. Só que, poxa, vamos fazer esse mercado crescer. Por que que isso acontece? E eu tenho uma opinião. Isso acontece por quê? Porque a decisão pela compra da automação, ela é muito influenciada pelo profissional que acompanha o seu cliente. E é nessa pegada que eu estou falando com vocês. Ela é muito influenciada pelo lojista. O lojista, quando apresenta um produto, ele, de certa forma, forma uma opinião, ele cria um caminho. E eu acho que existem equívocos nessa hora.
eu acredito em alguns equívocos. Então, é para lá, né? Eu tô aqui para falar para vocês de automação pé no chão. Se a gente trabalhar num conceito de uma automação do mundo real e não dos Jetsons, né, a gente vai conseguir chegar no objetivo que a gente quer. Então, vamos falar de uma automação pé no chão. Sempre que alguém fala de automação e vai procurar um profissional, né, ou um integrador de tecnologia, ou uma loja, ou um arquiteto, é incrível. A minha experiência me diz 90% de chance do cara falar isso aí. Você vai poder controlar sua casa de qualquer lugar, né? O pessoal adora essa... Acho que, né? O pessoal adora isso. Ok. Só que aí existe uma abordagem um pouco curiosa. Então vamos fazer um estudo de caso aqui. O dentista é o nosso persona, né? É um dentista, um jovem, bem-sucedido, fez lá a faculdade dele, juntou o dinheiro dele, acabou de reformar um apartamento, pôs automação. Quando ele comprou a automação, ele adorou a ideia de controlar sua casa de qualquer lugar do mundo, né? E aí, como o tempo dele é muito curto, e ele atendeu um cliente agora, e vai ter outro às 2h30, o que ele vai fazer? Vai ligar para a casa dele do celular, para esquentar a comida dele, para quando ele chegar em casa a comida já está pronta. Sabe aquela coisa de automação? Vamos ver como é que isso vai acontecer na prática? Afinal de contas, ele comprou essa ideia. Então eu tenho ali uma lasanha à saúde, de 7 queijos, né? Beleza. Vamos ver como é que isso vai acontecer na prática. Lasanha no freezer, naturalmente. Aí ela vai acordar, vai fazer um rapel, vai escalar, né, perigosamente, e você então... Não vai acontecer isso? Não vai, né? Isso não vai acontecer. Bom, se isso não vai acontecer, meu cliente ficou frustrado. Se ele ficou frustrado, ele já está pensando, quanto foi mesmo que eu gastei para ter automação? Eu não estou atingindo o meu objetivo. Aquela ideia que me levou, aquela ideia que me motivou, é furada. Minha lasanha não foi para o micro-ondas. Mas existem outros exemplos bacanas. Afinal de contas, quero continuar trabalhando com automação, né? Não vim aqui para falar mal. A ideia de você poder acessar remotamente é muito útil. Se ele puder destrancar eventualmente uma porta, porque ele se atrasou e o paciente dele já chegou. Se ele puder fechar as cortinas no momento em que o sol está a pino, evitando que o assoalho se queime. Poxa, eu achei que o tempo estava nublado, olha que sol forte, vou fechar minha persiana. Ou vai chover, não estava esperando por isso, vou fechar minha janela remotamente. Ou ainda, puxa, eu tenho um amigo, nós fizemos um projeto uma vez, né, Sérgio? Entregamos apartamentos com tomadas automatizadas. Aquele negócio de você saiu de casa, pô, será que a tomada do ferro de passar roupa ficou ligado? Será que a tomada do secador de cabelo ficou ligada? Sei lá, eventualmente alguma... Então, tomadas que possam ser controladas remotamente. E, claro, linkar esse acesso remoto a um sistema de alarme. Então, existem exemplos reais, úteis, existem exemplos pé no chão de acesso remoto. Ficou ruim agora de vez? Tá legal assim? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir agora? Bom, vamos lá. O resultado disso é o seguinte: ideias frustradas, elas vão desanimar o usuário. Então, a minha ideia hoje, minha palestra começa agora no seguinte sentido: eu quero apresentar para vocês uma ideia, uma solução de coisas que nós podemos vender ao cliente ou podemos influenciar o nosso cliente para que ele tenha uma automação que ele não vai gastar tudo no primeiro momento, ele pode fazer um investimento modular, que ele vá trazer algo de valor, que vá motivá-lo a ampliar isso daí. Tá. Então, quando a gente fala em automação acessível, a gente está dizendo que essa acessibilidade, ela se deve ao entendimento do momento da compra. O que é entendimento do momento da compra? É você entender absolutamente o que você está comprando. Se você compra algo imaginando um acesso remoto e está pensando justamente numa lasanha, vamos dizer assim, um exemplo, e você se frustra com isso,
Então você não entendeu exatamente o que você estava comprando. Então o entendimento do momento da compra é fundamental para a tua realização, né? Você vai comprar qualquer coisa. Se você entender exatamente o que você está comprando, você vai saber o que esperar daquilo. Então, por isso que a gente aqui cria uma situação em que o nosso cliente ele está sendo atendido por um vendedor, mas existe ali o papel de um profissional consultor, né? Um papel de um profissional que possa assessorá-lo tecnicamente, que pode ser um arquiteto, um light designer, um integrador, enfim. A questão da acessibilidade, do sentido de entendimento, é muito importante. Então, o primeiro ponto é entender. Segundo ponto é o custo. Não adianta nada você querer algo e você não tem aquele poder de compra. Então, você poder comprar aquilo e ainda sobrar para o resto, para você poder acabar a sua obra, seja lá o que for, é muito importante. Então, na questão de acessibilidade, a gente tem o entendimento, sem dúvida nenhuma, o custo. Ah, mas a automação ainda é algo que é caro. Ok. Só que você pode viabilizar a compra da automação se você fizer a opção por um produto modular. A modularidade permite que você faça compras parceladas, entendeu? Então você poderia comprar um kit, poderia comprar alguma solução. Amanhã depois você volta na loja, compra mais um pouco e depois mais um pouco, de forma que você possa ampliar. Então, automações que exijam um sistema muito centralizado, automações em que a largada já é muito caro, realmente ela vai inviabilizar por custo, né? Agora, se você conseguir dar um início financeiro, se você conseguir convencer seu cliente, olha, R$2.000, R$3.000, ele consegue fazer um crescimento tecnológico e financeiro ao longo do tempo. Você está viabilizando. Então isso é muito relativo ao produto e ao modelo de negócio. Claro, acessível pela instalação. Muitas pessoas querem automação, elas vão poder comprar, elas entenderam, só que a casa está pronta. Poxa, vou ter que quebrar minha casa toda? Então, alguns sistemas, realmente, não, você vai ter que quebrar a sua casa toda. Ah, então tudo bem. Então, quando eu for eventualmente fazer uma reforma maior, ou quando eu mudar de casa, eu vou pensar nisso. Então, a gente engloba no nosso mercado as casas que não vão sofrer reforma. Por quê? Um sistema sem fio, vamos dizer assim, existem alguns produtos no mercado que usam tecnologia wireless. A palavra wireless, que significa sem fio, ela engloba sistemas Wi-Fi, sistemas de rádio, de infravermelho, né? Então existem Bluetooth. Então existem várias tecnologias wireless que permitem que um produto possa ser instalado dentro de um ambiente sem fazer a quebradeira. Então a gente vai entender, a gente vai conseguir comprar e a gente vai poder instalar sem quebrar nada de uma forma simples. Aqui no exemplo, ele mesmo está fazendo a substituição da lâmpada por um módulo de automação que depois vai conversar com o interruptor sem fio, né? Em resumo, seria isso. Acessível pelo uso, claro. É onde eu queria chegar, tá? É muito comum, né, que o profissional de iluminação faça um projeto. A gente está vendo aqui a grande oferta de produto no que se diz respeito à iluminação, né? São várias luminárias, com várias funções distintas. Só que cada luminária pede o quê? Pede um retorno, pede um botão. Não tem como. Se você tem uma luminária, você tem que ter um acionamento. Então não é incomum que você vá a uma residência muito bonita, de alto padrão, com um projeto luminotécnico muito legal, e que você não depare com uma situação dessa. 2 caixinhas 4x4 com 12 botões, né? Isso se torna complicado de uso. E essa complicação, ela também desanima. Olha só, o que eu quero falar para vocês agora, pegando esse gancho, é justamente uma ideia do conceito da automação. A automação de iluminação, ela propõe um novo conceito do uso das luzes, né? Um novo conceito de acionamento das luzes. Um interruptor desse nada mais é bonito, tem design, funciona muito bem e tal. Só que isso aqui, o que isso aqui faz? Isso aqui interrompe a condutividade de um contato. Então você tem uma fase e o retorno que vai para a lâmpada. Quando você abre, você simplesmente está interrompendo a corrente aqui. Então você vai ligar, vai desligar. Dá uma olhada nesse conceito, né?
Se você tiver ali N circuitos, você vai precisar um desses para cada um. A nossa ideia, a nossa proposta de automação é que você substitua isso por isso, por exemplo. Se eu tiver aqui uma quantidade grande de luzes, eu não tenho que obrigatoriamente comandar cada uma delas individualmente. Então, imagine uma sala de jantar. Uma sala de jantar dividida com uma sala de estar, né? Então, na sala de estar eu tenho televisão, sofá, mesinha de centro, jantar, rack, lustre. Ora, toda vez que eu for jantar, eu vou querer criar uma iluminação para minha janta. Eu vou ligar o botão do lustre, vou apagar o outro, vou ligar o outro. Certas vezes eu vou entender que aquela luz está muito forte e eu vou substituir isso por um dimmer. No final você fica com uma situação quase que um painel de Boeing 747, né? Cheio de botões. E o detalhe, né? Você nunca lembra para que lado liga. Aí você faz umas colinhas, põe os papeizinhos. Só que aí durante o uso o cara usou o paralelo, aí onde ligava já não liga mais, já desliga. Ou seja, a nossa ideia com a automação é que você não faça acionamento de lâmpadas, mas que você chame uma situação de uso das luzes. Então, eu, por exemplo, tenho uma situação para receber os meus amigos aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é uma situação para receber os meus amigos. Com um único toque, não sei se todo mundo conseguiu ver, mas com um único toque, eu criei uma iluminação intimista, decorativa, valorizei os quadros, iluminei o piso. Só que eu apertei um botão, mas esse botão aqui, diferente desse, ele não está ligando uma luz, ele está chamando uma cena, um conceito. Então, eu tenho diversas situações. Nessa peça, no nosso exemplo, a gente pode incluir nesse acionamento temperatura do ar-condicionado, a gente pode incluir música, a gente pode incluir uma imagem, a gente pode incluir tudo que for elétrico dentro do ambiente. Então, claro que essa maquete ela representa a iluminação, né? Mas eu vou criar uma situação para cada botão. Então eu vou ter botão de sair de casa, o que ele deveria fazer? Apagar tudo. Eu vou ter um botão de bem-vindo, é da forma que eu quero chegar na minha casa. Eu quero chegar em casa com as luzes a meia intensidade. Eu não quero acender todas as luzes, eu quero uma luz mais casual. Então, para cada situação daquele ambiente, de uso daquele ambiente, você cria uma situação. Gente, isso não é tão bacana de se ter já, não é tão comum quanto um câmbio automático de um carro, mas assim, não é comum de se ver ainda, né? Ó. E é claro que você pode integrar tudo isso pelo celular também, pelo celular, pelo tablet, aí a coisa vai, né? Acessível pelo uso. Na minha opinião, é muito mais simples de você fazer um uso de uma peça que vai controlar tudo ao mesmo tempo de forma simultânea do que uma quantidade de botões espalhadas. Então, a questão do uso eu incluo como acessível, né? Aí tem uma outra situação também, né? Muito comum. O cara vai assistir um filme em casa, aí ele tem controle remoto da NET, da Vivo, da televisão, do DVD. Ó, tá até suando, né? O menino ali ficou até nervoso, né? Ó. O que eu vou fazer agora, né? Qual que é o controle que... Entendeu? Ele pode substituir tudo isso por um tablet. Então, por exemplo, isso também é um recurso de automação, né? Então eu poderia ter, tá vendo? Aqui o controle, eu posso transferir para a tela de um tablet os controles, não só de iluminação, mas tudo que for eletrônico dentro de casa. Posso, com um único toque, criar uma situação para assistir um filme, né, para jantar. Então, e essa integração aqui é total. E outra, ninguém mais vai fugir de tablet e celular, já era, né? Eu não gosto muito, mas não dá mais, tem que ter para tudo já. Hoje em dia ninguém fica mais sem. Ó. Tá? Então, na questão do uso, é muito importante que a gente tenha também acessibilidade. E aí eu destaco alguns exemplos para vocês, né? Então, alguns exemplos de experiências, né, de projetos que fizeram uso da automação. Então, por exemplo, tenho aí um case da vida marinha. Né? Por quê? Porque nesse ambiente eu tenho a automação da sala,
que ela é integrada com o jantar, onde que a gente tem situações de luzes para jantar e tudo mais. Porém, o aquário marinho, ele também tem uma situação própria. De manhã, as luzes mais brancas, depois puxa um azulado, depois você simula um entardecer. Então, nada mais justo do que você poder usar o tablet ou o LCD da parede para controlar o aquário. Então, o cliente teve essa ideia. Falou assim, não, vamos controlar as luzes do aquário também pela tela LCD. Legal. Case economia e conforto. Por exemplo, o pessoal de restaurante. O restaurante fez a opção de uso da automação para que ele pudesse economizar com energia do ar-condicionado. Então ele sabe os horários de maior movimento, né? Ele sabe quais são os picos ali, onde que ele tem que trabalhar com o som dele um pouco mais alto, diminuir o som. Ou seja, toda a rotina do business ali, a gente consegue implementar numa tela dessa e ela elimina um posto de trabalho, ou pelo menos facilita a vida do gerente do restaurante. É uma preocupação a menos para ele. Da mesma forma, numa sala de reunião, né? Você tem uma sala de reunião, né? A quantidade de cadeiras que tem, uma sala super grande. Então existem situações dinâmicas na reunião. A gente chama ali de eficiência, por quê? Porque entre uma conversa e outra, você não tem muito tempo para dar aquela brecada na reunião, chamar o cara do TI, vem aqui, né? Me ajuda aqui a fazer uma situação. Não, você tem que resolver aquilo rápido. Às vezes você perde performance mesmo no seu trabalho. Momentos de coffee break, apresentação, exercício, são as dinâmicas do escritório que fazem uso da automação. Conforto e inovação, né? É um café, isso aqui é um café que também, da mesma forma, ela integra um som personalizado. Então a gente tem um sistema de som em que o cliente pode integrar o celular dele, mandar músicas por Bluetooth, controlar a intensidade. É um café onde que aquele cubo vermelho é uma área intimista. Então, o pessoal entendeu por bem construir uma área reservada dentro do café, onde que o cliente dele não somente escolhe quanto açúcar ele quer no café, mas ele escolhe também a intensidade das luzes e a música que vai tocar. Foi uma jogada ali que deu super certo. O cara se sente em casa, né? Conforto e inovação. Aumento de vendas, né? No aumento de vendas, a gente escolheu um buffet de casamento. Então, esse lugar aí, ele é um auditório para festas, principalmente de casamento. Tem um pé direito aí de 7,5 metros, mais ou menos. Então, você imagina na dinâmica, né, do casamento, a hora que a noiva entra, na hora da valsa, na hora dos parabéns para você. Tem parabéns para você no casamento, acho? Pô, uma baita de uma dinâmica, né? Mas aí eu até fiquei curioso e perguntei pro cara do buffet lá, pô, me diz aí como é que é durante a festa. Ele falou, Francisco, não importa, não é durante a festa. O que importa, claro que é importante, né? Mas para mim, o aumento de vendas é que a gente investe no buffet para ter aumento de vendas, bem business, né? Mas me conta como é que é isso. Não, é muito simples. Eu estou trabalhando no meu escritório, tem toda essa montanha de luxo, mas ele tem um escritório dele lá de 3 por 9 metros quadrados, tal, que fica lá em cima. Aí toca meu telefone, eu tô aqui, eu e meu marido vamos no sábado aí visitar o seu espaço. Ah, beleza. Aí está tudo escuro, desligado, frio, fechado. Aí eles sobem lá na escadinha, né, e vão lá falar com o dono do buffet. Ah, viemos aqui, ver quanto é, quanto que não é, vamos ver teu espaço, como é, não sei o quê. Aí ele falou, não, vamos lá ver meu espaço. Aí ele pega o tablet na mão, né, vamos lá ver meu espaço. Ele contando pra gente. Aí ele vai descendo as escadas, aí imagina isso aqui tudo escuro, né. Niki, né? Niki, ele... Tum, pá. Isso aqui faz assim, ó. Puf. Diz que a emoção do casal, na hora que ele, com um único toque, transforma esse ambiente com esse nível de qualidade. E aí ele vai brincando, né? E vai fazendo isso. Ele falou, olha, eu meço o meu índice de sucesso é o seguinte, se a noiva dá um cotovelo, agora se for beliscão, o cara vai fazer o cheque, você vai casar. Então, é uma coisa que não falha. E é muito sacado do cara, porque é claro que durante a festa você vai ter essa dinâmica, mas você poderia ter que contar com algumas pessoas, isso poderia realmente ligou uma luz, a outra nem tanto. Agora, quando o cara mostra na prática, numa visita de conhecimento,
aquilo que ele está se propondo, ele tem aumento de vendas. E a noiva, claro, vai ter uma coisa diferenciada, né? Um engajamento. Nada pior do que na festa aquele tempo, né? Aquele tempo ocioso, não vai acontecer. Não, tem que ser. Bom, luxo e conforto. Aí é meu fraco. Luxo e conforto. Vou até pôr mais um. Ó, olha só. Embarcações, né? Iates. Então, hoje em dia, você tem barcos aí, iates de 60 pés, barcos cabinados, que já estão com controle de iluminação, som ambiente nas cabines. Então, pô, nada mais justo, né? Do que você poder trocar da proa do barco, né? Muito legal, né? Mexer no som, mexer nas luzes. Bom, faz parte do requinte do negócio, né? Tá tudo integrado. Ali é uma suíte, né? Ó. É uma suíte, praticamente uma suíte. Então, é um exemplo bem legal. Ah, isso aqui já é outra coisa. Isso é uma suíte de motel, é uma suíte de 530 metros, onde que o casal quer toda a experiência ali de um status e fantasia. Então, é um quarto de motel onde que o dono do motel entendeu por bem colocar uma tela de LCD. Vocês estão vendo que tem um braço articulado ali? Deixa eu ver se tem mais uma outra foto disso. E, olha lá. Pô, ele tem todo tipo de comando de som, temperatura, hidromassagem, iluminação. Ou seja, não adianta nada você ter um ambiente para você poder ter um momento único, uma coisa que vai fugir completamente do seu dia a dia e você não saber operar os negócios. Já pensou que broxante, né? Sem trocadilhos, né? Mas ó, você vai chegar lá, tudo isso e não vai conseguir operar nada, não vai conseguir ligar as luzes. Então, através de um tablet, através da automação, você consegue chegar no teu resultado, né? Status e fantasia, esse também é um projeto muito bem implementado. Ou seja, aqui a gente percebeu que a gente consegue, num apartamento pequeno, um ambiente pequeno, atuar nas luzes, atuar no interruptor. Só que isso é o começo da história. Depois a gente viu ali restaurantes, bares, buffets, uma série de empreendimentos. Então, no final, a gente faz projetos para o mercado todo corporativo, né? A gente atua em todas as frentes. Ou seja, a gente realmente entende que a automação acessível, ela vai ser acessível no ambiente doméstico, mas também no mercado corporativo. Mas, como eu sou um cara de tecnologia, as pessoas sempre esperam que eu fale um pouco mais do que está vindo por aí. Eu vou mostrar um vídeo que vai fazer isso de uma forma rápida e para que a gente deixe um gancho para que num próximo momento, ou para que vocês me procurem, para que a gente possa falar do que vem por aí, para que a gente possa falar mais do que já deveria estar nas casas, entendeu? Então eu vou mostrar um vídeo e depois do vídeo eu vou deixar o meu contato, meu telefone, o WhatsApp. Vou pedir também, tem as páginas, né, de redes sociais, vocês podem curtir, podem participar, né, efetivamente. E vamos ver se a gente consegue desenvolver trabalhos juntos, né? A gente é uma indústria, a gente é uma fábrica, a gente trabalha com lojas, através de canais de venda e o trabalho é todo feito sempre em cima do profissional. O profissional, o especificador, o integrador é o cara que vai realmente vincular a loja, a fábrica e o cliente. Então, para nós, essa que é a ideia, acho que a missão aqui era essa. Você dá um play para mim, então, por favor? Vamos ver o que nós vamos falar aqui. Algumas coisas precisam de um manual, um pequeno livro ou folheto que ensina como devem ser usadas, quais ferramentas ou objetos verdadeiramente úteis que resolvem nossos problemas normalmente não precisam de outro. Quando algo é tão complicado a ponto de precisar de um manual, principalmente se esse manual é tão complicado a ponto de começar com uma explicação sobre ele mesmo, você pode começar a ficar preocupado. Este vídeo explica a internet das coisas e foi feito pelo Nick BR. Hoje, você não precisa mais de um manual para usar a internet em seu tablet, smartphone ou computador, certo? Mas não foi sempre assim. A internet nasceu da ARPANET, uma rede experimental financiada pelos militares dos Estados Unidos. Ela nasceu interligando grandes universidades e centros de pesquisa. Era literalmente uma rede que interligava computadores de médio e grande porte, permitindo que os pesquisadores em cada universidade compartilhassem a capacidade de processamento dos seus equipamentos. Com o tempo, mais e mais redes foram se interligando até chegarmos à grande rede mundial que temos atualmente. Várias aplicações
aplicações interessantes, usadas principalmente para facilitar de alguma forma a interação entre pessoas, foram sendo criadas e houve diversos avanços na tecnologia. Tivemos o e-mail, os computadores pessoais, a web, o comércio eletrônico, os buscadores, a tecnologia de rede sem fio, as músicas online, os PDAs, a tecnologia de voz sobre IP, os vídeos online, os smartphones e as diversas redes sociais. Hoje, muito mais do que uma rede de computadores, a internet é uma rede de pessoas e comunidades. No nível mais básico, ela ainda interliga computadores, mas ela evoluiu para ser muito mais do que isso. Mark Weiser, um importante cientista da computação, criou no final da década de 80 um conceito interessante. Nas palavras dele, a computação ubíqua é a terceira onda da computação, que está apenas começando. Primeiro, tivemos os mainframes, compartilhados por diversas pessoas. Estamos na era da computação pessoal, com pessoas e máquinas estranhando umas às outras. A seguir vem a computação ubíqua, a era da tecnologia calma, quando a tecnologia recua para o plano de fundo de nossas vidas. É dele ainda a afirmação de que as tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem. Elas se integram à vida do dia a dia, ao nosso cotidiano, até serem indistinguíveis dele. É verdade que ainda hoje estranhamos um pouco a tecnologia, mas é cada vez menos verdade, lembrando o que afirmamos no começo desse vídeo. Hoje, você não precisa mais de um manual para usar a internet. Podemos também dividir a história da internet em 3 fases. A primeira fase foi a da internet como uma rede de computadores. Com o tempo, ela evoluiu para uma segunda fase, onde passou a ser uma rede de pessoas e comunidades. Estamos atualmente vivendo o nascimento de uma nova fase, da internet das coisas. Nessa fase, a rede passa a interligar vários tipos de objetos e dispositivos inteligentes que vão interagir entre si e conosco, tornando o nosso dia a dia mais fácil. A internet e os computadores estão desaparecendo, estão cada vez mais tão presentes em tudo que nem reparamos mais neles. Simplesmente esperamos que estejam lá e os utilizamos sem muito esforço. O físico e escritor contemporâneo Michio Kaku afirma que em cerca de um século, talvez nós possamos ser como os deuses da mitologia. Computadores silenciosamente lendo nossos pensamentos serão capazes de realizar nossos desejos. Nós poderemos mover objetos apenas com a força da mente. Com o poder da nanotecnologia, poderemos pegar um objeto e transformá-lo em alguma coisa diferente. Embora coisas assim possam parecer inimaginavelmente avançadas, as sementes dessas tecnologias estão sendo plantadas nesse momento. É a ciência moderna e a tecnologia, e não mágicas encantos, que nos darão esse tipo de poder. Atualmente, já é possível, por exemplo, automatizar toda a sua casa e controlá-la por um tablet. Eventualmente, você nem precisa controlar as coisas. Os objetos podem simplesmente reagir à sua presença. Cidades podem espalhar sensores para monitorar a temperatura, a velocidade do vento, umidade e qualidade do ar. E esses podem ajudar na previsão do tempo, por exemplo. Um automóvel pode comunicar-se com outros diretamente, avisando-os de um engarrafamento, ou mesmo de uma freada brusca ou acidente. Você pode usar objetos como relógios ou roupas para monitorar constantemente seu pulso ou outras medidas do seu estado de saúde e avisar seu médico automaticamente em caso de problemas. Sua geladeira pode fazer sozinho o pedido dos produtos que estão para acabar. Há realmente tantas possibilidades diferentes que é difícil escolher quais enumerar como exemplos. Essa evolução da internet tem realmente muitas possibilidades promissoras e é muito bem-vinda. Contudo, também temos que tomar alguns cuidados. Falta quantos minutos? Falta quantos minutos? Em relação a isso. Em primeiro lugar, não podemos esquecer da segurança dos dispositivos. Falta 15? Ah, tá ótimo. Já vou acabar. Problemas, invasões, ataques, spam, vírus, botnets, etc. Alguns deles decorrem de problemas nos softwares usados nos computadores ou de configurações mal feitas. Ao embutir um pequeno computador em um objeto qualquer, não se pode deixar a segurança em segundo plano. O que aconteceria se um hacker invadisse seu automóvel e acionasse os freios numa hora indevida? Outro ponto de atenção é a privacidade. Quem terá acesso aos muitos dados disponíveis sobre você? Por exemplo, você poderá compartilhar os dados de muitos tipos de sensores que avaliam o seu estado de saúde com seus médicos. Mas será que você vai desejar que o seu banco tenha acesso aos mesmos dados? Recentemente fomos todos negativamente surpreendidos com denúncias de que a NSA, um órgão do governo dos Estados Unidos, está coletando dados sobre todos nós. Certamente não queremos que o futuro nos lembre do filme 1984 de George Orwell, onde um ditador chamado Big Brother, o Grande Irmão, vigiava e controlava tudo e todos.
A discussão sobre os limites da privacidade na internet já é atualmente uma pauta importante e sua importância só tende a aumentar. O terceiro ponto de atenção é um desafio técnico relacionado à própria infraestrutura da internet. Hoje temos alguns bilhões de dispositivos na rede mundial. Com a internet das coisas, em breve serão dezenas, de centenas de bilhões. Os endereços IP que identificam cada um desses dispositivos de forma única não têm a capacidade para todo esse crescimento. Por isso, a internet está em processo de transição com a implantação de uma nova tecnologia que substituirá o IP versão 4. O novo protocolo é o IP versão 6, ou IPv6, e essa transição está muito atrasada. Já não temos mais IPs versão 4, e muitos provedores estão começando a compartilhar endereços entre vários usuários simultâneos, usando uma técnica chamada Carrier Grade NAT. Isso pode, no extremo, levar ao fim da internet como conhecemos. A implantação do IPv6 é necessária para a continuidade da internet e para sua evolução. Bem, é isso. Fique atento à implantação do IPv6, exigindo que equipamentos e serviços sejam compatíveis. Fique atento também às questões de privacidade e segurança na rede. E aproveite o futuro em que a tecnologia é sua vida. Esperamos você no canal do NICBR no YouTube. NICBR Vídeos, com mais vídeos sobre internet e redes. Bom, gente, super queria agradecer vocês. Bom, a gente viu do vídeo, né, tem uma... Quer dizer, poxa, o céu é o limite, a gente já percebeu a questão da internet das coisas, a gente viu também o risco do IPv4, a gente realmente tem que implementar a questão do IPv6, a questão da segurança, a questão... Quer dizer, o assunto é super longo, né? Se a gente for entrar... Mas eu acho que esse vídeo, em 5 minutos, ele posiciona bastante a questão da tecnologia e a missão que eu deixo é aquele início da fala dele, a tecnologia que não precisa de manual. Eu insisto nessa questão, a automação da iluminação em casa é algo que tão simples quanto um câmbio automático no carro. Vamos ver se a gente consegue realmente fazer isso aí acontecer. Da minha parte, eu agradeço demais a presença de vocês. É sempre uma oportunidade e tanta a gente poder reforçar essa ideia, conhecer novas pessoas, trocar contato. Então aí meus contatos, né? Telefone com WhatsApp. Vou pedir para vocês curtirem a página, que isso é moderno, né? Tem que curtir a página, né? A gente está colecionando, né? Faz parte, né? Então é isso aí, gente, tá? Muito obrigado pela presença de todos aí.